A cada dia que passa, se torna mais difícil viver numa sociedade onde o pensamento livre ele é reprimido, ele é censurado, você não pode se expressar. Será que isso acontece também na igreja? Esse vai ser o nosso assunto de hoje e eu gostaria de pedir que você fique conosco até o final. Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje o nosso vídeo, como você viu, é um assunto de certa forma polêmico, mas nós não vamos deixar de falar porque ele é um assunto polêmico. Mas antes de irmos para o assunto, eu gostaria de pedir, se você não faz parte do nosso canal, aproveita, já se inscreve e ativa o sino das notificações. Bom, estaria a igreja vivendo sobre a influência dessa ditadura da opinião, do pensamento livre? Ou a igreja está isenta disso? Vive aquela harmonia, vive aquela concordância do pastor com os seus membros? Ou os membros discordam daquilo que o pastor prega? E se eles discordam, eles podem de fato questionar acerca daquilo que eles discordam? Bom, a verdade é que muita gente se sente injuriada quando um membro pergunta a respeito de algo e soa, dá aquele sentido de que ele está questionando. Muitos líderes, eles se estressam, eles sentem raiva, indignação, até tenta de alguma forma punir aquele membro porque o membro questionou algo para aquele pastor. E muitas vezes não foi nem algo que esteja relacionado à índole do pastor, ou coisa parecida, ou à forma como ele lidera. Não, às vezes é uma curiosidade bíblica. Por ser uma pergunta, o pastor se sente ofendido. E aí no domingo já vai vir aquele sermão exatamente que você não pode questionar, você tem que aceitar o que o teu líder prega, como é ensinado, porque o teu líder é guiado por Deus, ele sabe o que fazer. Ou seja, isso acontece exatamente para poder tolir, para poder tirar essa manifestação do pensamento livre dentro da igreja. E eu não sei se vocês observaram, mas Jesus ele nos fez com a cabeça que pensa. Jesus nos deu uma cabeça que questiona, uma cabeça que determina certos assuntos. Então eu não posso pegar e reprimir isso em mim, porque Jesus me fez dessa forma. O que eu não posso é agir com malignidade, diferente. Mas eu posso questionar se eu tenho uma dúvida. Se aparece uma dúvida, eu posso questionar. A questão é que muitas pessoas não têm resposta para as perguntas que lhes são feitas. Porque se eu, de fato, quero ser alguém que lidera uma igreja ou que é alguém que tem uma influência, prega o evangelho e é influente na sociedade, do ponto de vista que eu tenho, os assuntos que eu abordo, a forma como eu prego, de certa forma despertou ali o interesse das pessoas estarem comigo, seguir as minhas postagens, coisa parecida, e eu não gosto de ser questionado, eu preciso parar com isso, eu não posso ser um líder. Eu não posso ser essa pessoa que está à frente liderando pessoas. Os discípulos questionaram muito a Jesus acerca de assuntos diversos, e Jesus não teve problema com relação a nenhum dos questionamentos. Jesus respondia até mesmo questionamentos mais ríspidos, mais irônicos. Jesus respondeu até questionamentos que eram tendenciosos, sem dificuldade nenhuma, porque Jesus tinha o domínio do assunto. Então, para ele responder A ou B não fazia diferença nenhuma. Isso não trazia um sentimento de ameaça para Jesus. Mas a verdade é que muitas pessoas se sentem ameaçadas. E com essa ideia, você talvez já tenha ouvido essa frase, não toque no ungido do Senhor, não se levante contra o ungido do Senhor. E pegaram esse texto, deformaram ele e aplicaram à igreja para que a igreja não questionasse nada, para que os membros não falassem nada a respeito das dúvidas que eles têm. Tentaram, de certa forma, reprimir a igreja para ela ficar somente aceitando e recebendo. E hoje nós temos essa geração que não questiona, que não pensa, que não determina, uma geração que é manipulável, exatamente por conta dessa ditadura do pensamento que foi imposto sobre parte do corpo de Cristo. E compreenda, muitas pessoas saíram do caminho, desviaram da presença de Deus, abandonaram a fé, porque encontraram esse tipo de gente. E você observa que muitos pastores respaldaram essa postura. E hoje na igreja nós temos muitos lobos, traidores, homens malignos liderando a igreja, pessoas que não temem a Deus, não têm um mínimo de temor a Deus, não respeitam a palavra, não respeitam nada, usam a igreja para enriquecer e satisfazer as suas paixões carnais. E hoje multidões estão refém desses homens.
E outros se levantam para justificar que esses não devem ser questionados. Como não? Como não ser questionado? E outra coisa, Jesus não deixou a igreja refém de um pastor. Jesus deixou a igreja para ser atuante na terra, libertar os cativos, pregar o evangelho, trazer saúde às pessoas e não adoecê-las. Mas muitas pessoas estão doentes porque tem líderes doentes, ímpios liderando a igreja. E hoje o resultado está aí. Pessoas que têm medo de questionar, pessoas que têm medo de pensar por conta própria, vivem na dependência do líder. O que o líder disser, ela faz. Se o líder não disser, ela não faz. Para você ter uma ideia. Teve casos aqui no estado onde eu moro, para a mulher dormir com o marido, ela tinha que ligar para a pessoa que discipulava ela. Para sair para fazer uma compra no mercado, tinha que ligar para a pessoa que discipulava ela, para ela poder sair, para ela poder receber a permissão para ir lá e fazer as compras dela. Isso é o cúmulo do absurdo, isso é o máximo das extremidades desse tipo de ditadura que chegamos a ponto das pessoas quererem exercer o domínio da vida das outras. E o que nós vemos hoje? Uma multidão de reféns, pessoas que se tornaram reféns do conhecimento, da liderança, da pessoa em si, do líder, e hoje vivem essa dependência, e se alguém for tentar tirá-lo desse cativeiro, elas se revoltam, porque o líder sabe o que faz. E quando explode aqueles escândalos, aí a pessoa diz que Deus não existe, que não faz mais questão de servir a Deus, porque Deus é isso ou aquilo. E não é, a questão é que nós entregamos a nossa alma para ser conduzida por um homem. E não é isso que Deus quer. O seu pastor, ele é alguém que Deus colocou na sua vida, o seu líder, a pessoa que te influencia, é alguém que Deus colocou na tua vida para te instruir ao caminho e não manter o controle da sua vida. Jesus não deu o controle da vida de ninguém na mão de ninguém. Ele apenas colocou pessoas perto de pessoas para poder ajudá-las. É assim que funciona o processo. Jesus, quando Judas quis pecar, ele disse o seguinte: vai e faz depressa. Se Jesus, sendo Deus, permitiu que Judas fizesse isso, deixou ele ir, ficar à vontade, não exerceu nenhuma influência sobre o pensamento de Judas, porque Judas estava decidido. Jesus deixou. E Judas foi lá e fez o que dava na telha. E hoje, as pessoas, para fazer uma compra, precisam ligar perguntando, para fazer qualquer coisa, para dormir com o marido, com a mulher, precisa ligar e perguntar. Para alguns, claro, não são todos. Não são todos os líderes que utilizam desses mecanismos, desses meios para manipular as pessoas. Não são todos os líderes. Existem homens de Deus, mulheres que temem a Deus, pessoas que são voltadas para o Senhor. Existem muitos, mas uma grande maioria são manipuladores que estão atrás de exercer domínio. A prova disso é que tem muita gente que perdeu casa, carro, tudo ficou na pior, e depois o líder virou as costas para essa pessoa. Se nós não tivermos cuidado, a nossa alma vai ficar refém dessas pessoas. Compreenda, Jesus te libertou para uma liberdade. Por isso Paulo diz: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Você precisa ter discernimento, você precisa ter cuidado, você precisa ter atitude com relação a se prender a algo, principalmente no tocante a um homem, a uma mulher, tá bom? Jesus não deixou líderes para te manipular, para tirar o que você tem, para ser um fardo nas suas costas, colocar fardos em você, mas para te fazer acertar o caminho. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, que Deus abençoe e até o próximo. Fica na paz de Jesus Cristo.